Fala, PH, fala. Fala, galera. Faz tempo que não rola aqui um Fala PH. Então vamos lá tirar o atraso e responder aí um monte de perguntas nesse vídeo. E ainda tem muito mais pra ser respondido, mas fica também aí pra uma próxima porque vocês não são de ferro, né? Vocês não aguentam essa vozinha por muito tempo, não. Primeira pergunta aqui, ó, LK Sugi. Acho que deve ser LK Sugi, pode ser? Vamos lá, PH, o que você pensa desse descompasso entre crítica versus público em filmes e séries? Até entendo o público não curtir quando a obra é muito fora da caixa, desafiadora, chocante, mas recentemente surgiram coisas ótimas que não são assim e não foram bem de audiência. Por que será? Eu acho que a sua pergunta é a sua resposta, porque assim, eu só realmente vejo que há essa grande diferença quando sai muito da caixinha. Eu acho que nesse caso aí, a subjetividade do grupo, né, ou seja, a subjetividade do ofício do crítico versus a subjetividade do público que quer mais um escapismo, eu acho que continua sendo aquilo que gera os maiores antagonismos de opinião em relação a uma obra. Eu acho que o jeito como a arte é recebida, eu acho que o critério de quem vai assistir, quando eu falo critério no sentido de expectativa, eu acho que é isso que faz tudo ser muito diferente, sabe? Não sei, eu não concordo muito com o fato de que filmes mais simples gerem tanto rebuliço, tanto distanciamento. Eu não vejo muito isso, não. O problema é que assim, existe realmente filme que, vamos combinar, né? Não tem nada, são os filmes vazios aí que não tem nada. E aí o público gosta porque quer escapar. Então não tem coisa melhor do que escapar do que o vazio, né? Mas eu acho que sempre haverá exceções, obviamente, tá? Eu acho que continua muito nesse lance de que um filme que desafia normas e convenções acho que pode ser muito apreciado pelos críticos justamente por essa inovação e originalidade, mas acho que é por aí que onde o público fica mais frustrado mesmo, sabe? É quando o público fica mais embebido pela tendência e quando vê a tendência sendo quebrada, ele fica meio revoltoso. Muitas vezes, e de novo, generalizando, e haverão exceções. Acho que o público quer uma resposta mais no lance do já que você viu isso, talvez goste disso, que o algoritmo costuma entregar, né? Porque é ir no seguro, é ir no confortável. Eu acho que as maiores divergências de fato surgem daí. Obviamente eu não posso falar por todos os críticos, mas eu quero o desconforto desafiador, sabe? Ou seja, eu quero a frustração dos conceitos, a subversão, ou por outro lado, eu busco que dentro da simplicidade, dentro do local completamente inesperado, também surja algo avassalador. Ainda que simples, mas que me faça pensar. Eu acho que quando tá muito longe disso, é quando a crítica que segue um pouco mais a minha linha se desprende, talvez, do público que é, nesse caso, um pouco mais escapista. Eu cito sempre o exemplo do episódio 8 de Star Wars. Eu acho maravilhosa a quebra de expectativa de ver um Luke pegando o sabre de luz e jogando fora, depois da Rey ter dado praticamente a vida, né, sua vida por aquele momento. Acho que o rompimento da jornada do herói é a desgraça em meio ao caos mental, é a subversão do esperado que, nesse caso em específico, faz o público não gostar e a crítica, em partes, gostar, né, elogiar, digamos assim. Quando a gente vai ao público, alguns âmbitos da crítica também, isso subverte, não, isso inverte, entendeu? Aí tem público que adora isso também, tem crítico que odeia esse negócio, assim, que é mais conservador e tal. Mas acho que a bem da verdade é que a gente não pode generalizar, não. Generalizar crítica e público, acho que é um erro, vai. Esse embate eu acho que é mais complexo do que a gente imagina e muito promovido por conta aí dos sites de avaliação, essas avaliações fajutas, né, vazias, sem alma, sem motivo, sem nada. Acho que dentro da crítica e dentro do público há uma miscelânea muito grande, um degradê enorme de sugestões, de expectativas, critérios e visões de mundo. Só que o que fica é o demonstrativo, ou seja, a maioria de um, a maioria de outro, né? Você pega assim, por exemplo, Rotten Tomatoes, então tem lá o crítico, a nota do crítico, melhor dizendo, 75%. Pô, é legal, né? Bom, né? É, mais ou menos, porque tem uma porcentagem muito grande que não curtiu aquele filme, que não aprova, que não, enfim, vê mais pontos negativos do que positivos naquele filme, enquanto que o público tá lá, sei lá, 65%, pô, é muito bom, né? Mas tem uns 40% ali de uma galera que também não curtiu, então 40% é muito também, pô. Não sei, eu acho que é mais
mais complexo do que se imagina. Eu acho que é muito fruto desses sites que colocam o embate entre público e crítico. Não sei se é tão diferente assim não, vai. Pensando aqui enquanto respondo, acho que não é tão diferente não. @João Pedro Sales Guimarães. Olá, PH. Ainda é possível um livro com as suas resenhas de Andor? Sei que é uma série nichada e não explodiu de views. Amo seu trabalho. Acompanho desde 2018. Parabéns de sucesso. E a Pamela, inscrita aqui já há 10 meses, fala que PH, quando vai lançar o livro, o projeto, melhor dizendo, do segundo livro do Roteiro Falado? O meu ainda não chegou, mas já estou ansiosa. Então, Pamela e nosso querido João Pedro, tá? O próximo livro vai ser Andor, porque eu vou lançar junto ali de Ahsoka, né? Quando sair a série de Ahsoka. Então sim, vai ter o livro de Andor. Só que, pro lado bom, quando o livro de Andor for divulgado, não vai demorar tanto tempo para chegar nas suas casas quanto o Casa do Dragão. Inclusive, enquanto falo... Faço aqui um unboxing do Casa do Dragão, o Roteiro Falado do Casa do Dragão, né? Que está indo para a casa de vocês. Tem alguns poucos exemplares aqui na minha casa. E como eu havia falando, o Andor acho que vai ser lançado ali por meio de... Tá aqui ele, é o Roteiro Falado, Casa do Dragão, tá? Com as ilustrações lindas no lado de dentro do livro. Olha como tá bonito o livro, gente. Ah, na boa, vai. Ó a ilustração que tá aqui. Ilustração da Cairena. Cairena aí se garante muito. Vários estilos diferentes, ó. Capa do João Bosco, capa bonita, tá aqui ela aqui atrás, ó. Mas enfim, o do Andor sai aí agora, deixa eu colocar ele aqui. O do Andor sai agora aí em agosto, a pré-venda, e em setembro, outubro já tá indo pra casa de vocês, tá? Depois, aí não sei como é que vai ser, mas esse ano acho que lançam ainda uns 2 livros desse Roteiro Falado, e acho que um autoral que tá quase pronto aqui, pelo menos na minha mão, tá? Muito obrigado vocês por perguntar, é bom que eu faça aqui a propaganda. Inclusive, link na descrição para quem quiser comprar o livro. Tem pouquíssimos exemplares, que foram os exemplares que sobraram por conta da tiragem, que foi uma tiragem bem pequena. Então dá uma olhada aqui na descrição, tá? O Doug Barbosa pergunta: PH, qual é a beleza do sentimento de solitude na arte contemporânea? Pergunta curiosa. Me chamou bem a atenção essa pergunta. Eu penso inicialmente que solitude não se aplica somente à arte contemporânea, né? A primeira coisa que eu penso quando eu vejo a pergunta, eu acho que a solitude se aplica à arte como um todo. Acho que a arte sempre está junto de solitude, daquele estado de introspecção reflexiva, pelo menos deveria estar. Mas, e aqui me apegando à pergunta, acho que a beleza desse sentimento para com o hoje, isto é, na contemporaneidade, é que o mundo está cada vez mais pedindo o contrário. Ou seja, ele está cada vez mais pedindo menos para que a gente pare, para que a gente reflita, para que a gente conclua, né? E aí, por isso, a beleza se torna mais perceptível ainda, porque quem tem aquele ímpeto de parar, de refletir, de ficar aqui num vídeo longo desses um bom tempo comigo, é porque realmente está indo na contramão do que o feed sem fim, né, pede. O feed sem fim, o próximo vídeo, a maratona, tudo isso impede da gente entrar naquele estado aí de solitude, né, que o Doug fala. Muita gente confunde, tá? Solitude não é solidão, não. Solitude é estar bem consigo mesmo, com os próprios pensamentos, né, as próprias reflexões. Então a beleza de se abordar a arte, filmes, séries, tanto faz, qualquer coisa, a partir de uma solitude, eu acho que é aí nessa contramão de uma realidade muito afoita pelo próximo, muito agoniada, como a gente diz aqui no Ceará. Eu acho que aceitar a solitude, isto é, um estado mais reflexivo, ainda que pareça ócio ou perda de tempo, é o que faz aquele filme, série, livro, música, poema, quer que seja, vai ser de fato internalizado. É o que traz a certeza de que você está consumindo algo e aquilo está internalizando nos seus pensamentos, né? No seu eu, está sendo de fato um upgrade, uma atualização da sua versão, e também traz a certeza do que consumir em seguida de maneira mais consciente, né? Da escolha, não de uma escolha própria, desculpa, não de uma escolha imposta. Eu falei disso num outro vídeo que é sobre o anticinema. Dá uma olhada nesse vídeo, tá bem legal, bem simples, bem direto, bem legal também. E também debatendo junto com vocês, só que no Twitter dessa vez. Só que eu penso assim, né? Tentando só buscar outro ponto de vista, tá? Com relação a isso. Será que filmes apressados, pouco contemplativos, filmes cuja narrativa é muito direta, histórias que querem se resolver em vez de nos deixar resolver, será que eles permitem esse sentimento meio letárgico da apreciação da arte? Eu acho que não. E aí muita gente se perde aí, sabe? Por isso que faz bem ler um poema, faz bem
tentar viajar na forma da palavra e trazer isso para outras formas de consumir outras artes, né? Fazer, ou seja, interseções com outros consumos. Será que você consegue encontrar uma poesia que defina o estilo ou o estado que o seu filme favorito te deixa? Enfim, são algumas divagações que dá para ser feita aqui. Eu não sei se é isso que você queria, mas foi o que eu entendi da sua pergunta e tá aí a resposta. Pergunta do Joe, um monte de números. Ele tá inscrito publicamente aqui há 2 anos. Ele pergunta, né? Oi, PH. Queria ouvir a sua opinião do porquê os filmes estão com CGI tão ruins como os de Flash. Era para ter progresso na computação e não voltar atrás. Ele afirma perguntando, né? Joe, sua pergunta é relevante, tá? Ainda mais hoje, com a crescente importância aí dos efeitos visuais em filmes e séries. Eu já falei em um vídeo, tá aqui também linkado em algum canto, que eu não me prendo muito à qualidade do CGI em si. Isso porque eu acredito que ao focar demais nos aspectos técnicos, a gente pode acabar se distanciando da história, dos personagens, dos conflitos, que são para mim o coração de qualquer obra de arte. E entenda, tá? Não é que a técnica não seja importante. Ela é importante, mas quando você fica olhando demais pra técnica, quando ela chama mais atenção que a narrativa em si, enfim, do que tudo, não sei, acho perigoso. E o CGI acho que cai nessa. Então, se o roteiro é forte, assim costumo pensar, se o roteiro é forte o suficiente pra me prender, dificilmente eu vou me incomodar com um CGI menos impressionante, por assim dizer. Em relação ao CGI de Flash, né, e outros filmes aí semelhantes ao Flash, existe um conceito chamado Vale da Estranheza. Tem um vídeo do Pedro Loz, Ciência Todo Dia, eu acho que ele explica muito bem esse conceito, que se refere a quando a tentativa de criar uma imagem artificial ou um personagem extremamente realista, mas acaba gerando desconforto porque não é tão perfeito do que um conforto porque você aceita que aquilo ali não é real. Então, muitas vezes uma abordagem mais estilizada ou fantástica pode ser mais eficaz. Nesse vale é porque, assim, primeiro é tão feio que você aceita o fantástico, aí tem um vale de uma perfeição estranha, esse é o vale da estranheza, e depois é que as coisas começam a ser um pouco mais aceitas, que beiram um pouco mais a perfeição. E eu acho que a gente tá bem no meio, assim, do vale da estranheza de muitas coisas em relação a CGI, etc. Então, além disso, também tem o fato de que a escolha por um CGI que parece menos realista pode ser uma decisão estilística também, tá? Eu acredito que em The Flash foi uma escolha, porque não tinha mais como ele fazer a refilmagem, era um filme que tá todo confuso, todo bagunçado, né? E eu vejo ali que eles aceitaram, eles internalizaram aquele CGI estranho ali do Cronoverso, para não dar muito spoiler aqui, aquele CGI estranho do Cronoverso. Então, não vejo nesse caso em específico que seja o ruim pelo ruim. Eu acho que é mais estiloso. Agora, se o estilo não agrada ou não, é discussão do Belo, aí são outros 500, tá? Vamos pegar, por exemplo, o Aranhaverso. A animação estava tendendo para um 3D mais pro outro lado ali. O Aranhaverso ele vem com uma proposta completamente diferente, assim, uma proposta mais cartoon, mas ao mesmo tempo com aquela perda de frames, né? Parece que a gente está realmente lendo um quadrinho e tudo mais. Eu acredito que as animações vão seguir para inclusive, eu tenho um pensamento que se os filmes da Marvel fossem todos nesse estilo aí do Aranhaverso, cara, seria um espetáculo de potencial, porque coloca no outro nível de potencial, né? Então perceba que o Vale da Estranheza, né, levou os animadores a fazer coisas mais parecidas com o Aranhaverso. Perceba que no começo da Pixar tinha lá aquela galera tentando simular uma humanidade ali, o Sid, né, no Toy Story, e depois ao ver que o Vale da Estranheza mais iria afastar do que aproximar as pessoas da animação, o que acontece é que eles criam um estilo próprio. E eu acredito que, aí de novo, é questão de gosto, eu acredito que Flash tá um pouco por aí, tá? Essa questão do cronoverso ali. É muito óbvio que aquilo ali é terrível, né? Por assim dizer, que aquilo ali não é real, né? Então por isso que eu acredito que eles escolheram que fosse daquele jeito, cara, de verdade. Ainda que a evolução tecnológica permita, assim, um visual cada vez mais realista, o uso dessa tecnologia de uma maneira ou de outra, acho que vai depender muito da visão e das intenções, no caso dos criadores. É isso que a gente tem que discutir, em vez de fato da qualidade do CGI, sabe? Não fico muito por aí, não. O Rodrigo Mendonça Marques, e alguns numerais, ele pergunta: PH, qual é a história mais absurda envolvendo cinema ou uma lembrança de um filme que é tão surreal que você evita contar? Quando eu tava assistindo Forma da Água, foi numa cabine. E numa cabine, geralmente, na cabine de imprensa, que é quando você assiste junto com a imprensa antes do filme estrear, geralmente numa cabine de imprensa tá todo mundo mais caladinho assim, né? Todo mundo prestando atenção, fingindo que tá anotando, sabe, tal. E aí, o filme,
ele, do nada, isso já com 80% de filme, do nada ficou todo meio verde, como se fosse num negativo, assim. Eu não sei como é que explica, porque é um negócio tão sui generis, tão específico, tão surreal. Mas, tipo, tudo que era preto no filme, pronto, toda a cor preta, é um filme bem escuro, ficou verde. Aquele verde bem fundo verde, sabe? Enquanto que o azul tava azul, normal. E era um momento do filme que a personagem ela sonha e aí sobe uma água assim. E o filme foi ficando todo esverdeado. E eu dizendo, caramba, bicho. Primeiro, aí tem aquele negócio ali que muita gente fala, né? E o PH vê elefante em nuvens quando tá analisando um filme, né? Quando eu tava assistindo, eu disse, meu Deus, Del Toro, que coragem, cara. Tipo, que negócio imersivo. Olha isso que ele tá propondo. Ele tá propondo que uma cor, fora daquele contexto, tá dominando. Isso ficou assim uns 3, 4, 5 minutos de filme desse jeito. E todo mundo silenciado. Ninguém falou nada, eu não falei nada. Até que o filme pausou. Aí vem a moça lá, né? E diz assim, ó, gente, tá com um probleminha aqui no inject. A gente vai precisar fazer o inject do filme novamente. E aí a gente vai retomar daqui uns 15, 20 minutos. Ou seja, era um erro, né? No inject, obviamente, você já sabe que é um erro porque você assistiu o filme. E, obviamente, ele não é assim. Mas o mais engraçado foi que, conversando com a galera depois, tava todo mundo assim, ninguém falava. Aí eu disse, gente, de verdade, isso na pausa, né? Eu tava achando que aquilo ali era do filme. Aí todo mundo, eu também... eu já anotei aqui que o Del Toro tá maluco. Então essa foi uma lembrança surreal. Não sei se é o que você esperava, mas essa foi uma lembrança surreal. E uma história muito absurda, além dessa, né, envolvendo cinema, cara, que uma vez eu enquanto filmes estavam sendo exibidos numa mostra, antigamente que eu digo 2008, 2007 por ali, eu subi lá na cabine, né, de projeção. Ainda eram os rolos e tal, né? E aí eu subi na cabine e fiquei olhando ali. E tem uma janelinha e tudo. E... pasmem, por conta da iluminação da tela, por essa cabine você tem uma visão panorâmica do cinema e dá pra ver absolutamente tudo. E fora isso, aqui embaixo, aqui no canto, tinha uma câmera com infravermelho, né? Ou seja, ficava verdinho e você conseguia ver todo mundo. Era todo mundo com os olhinhos assim, toda a plateia com os olhinhos brancos assim, né? Do infra, e dá pra você ver tudo. E assim, quando eu digo que dava pra ver tudo, eu quero dizer que eu vi tudo. Eu vi as coisas que as pessoas fazem durante o filme. É gente comendo catota, é gente colocando a mão nas calças do outro. É isso mesmo, eu vi tudo. Ou seja, cuidado aí você, porque dá pra ver tudo, viu? Você não consegue ver, porque do lado ali você não enxerga muito bem, mas ali de cima e a câmerazinha infra, dá pra ver tudo e mais um pouco. O Gol, o @Gol266, tá inscrito aqui há um ano, ele diz assim, PH, você precisa trabalhar a objetividade nas reflexões. Há uma linha tênue entre divagações reflexivas e prolixidade. Um forte abraço. Gol, muito obrigado, agradeço seu comentário, mas eu vou ter que discordar de ti, cara. Quer dizer, vou discordar em partes, tá? Eu entendo, sim, que eu posso parecer prolixo em algumas reflexões, mas eu quero te dizer que é uma característica intencional do meu canal, não a prolixidade em si, mas essa tentativa de tornar alguns assuntos mais complexos. Eu acredito que em tempos de IA, e eu já comentei isso na outra vez, em tempos de IA produzindo texto, né? Em tempo de texto que a gente não sabe nem por quem foi escrito e tudo, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar uma autoralidade. E eu estou aprendendo a ter essa autoria forte, essa autoria marcante. Que aí eu estou trazendo, nesse caso, muito intertexto, né? Tentando colocar opiniões, leituras, paráfrases, ou seja, parafrasear outras pessoas dentro do texto, que torna minhas divagações um pouco mais reflexivas e não conclusivas. Mas essa questão de não concluir realmente é o que eu quero. Eu não quero concluir, eu quero que você conclua. E muitas vezes não precisa entender perfeitamente o que eu tô falando, sabe? O que vocês entenderem é o que dá pra ser. O que é que eu quero dizer com o que dá pra ser? É o que tem que ser, é o que você tá sentindo. Esse é o grande lance, sabe? Porque eu acho que meu texto ele não pode ser definitivo. Se ele for definitivo, eu acho que eu falhei. Eu gosto de criar conteúdo que seja um pouco mais desafiador, em contraste aí com muitas análises que eu vejo que são mais rápidas, mais diretas. Não é mais tanto o meu estilo, por mais que ainda tenha bastante aqui, tá? Mas não é esse o estilo que eu quero trazer enquanto marca autoral, sobretudo nessa época de geração de conteúdo automatizado, nessa época onde o autor parece perder relevância. Então acredito que, como o autor começa a ser confundido com o autor artificial, acredito que a gente tem que subir um pouco mais o nível
E sim, eu sou um aprendiz. Algumas coisas vão sair prolixas porque, inclusive, sou eu quem escrevo e eu quem edito. Eu não tenho um editor ainda, pelo menos editor de texto, tá? Não é de vídeo, de texto. Então um editor, ele serviria para tornar aquele texto, quem sabe, um pouco mais acessível. Mas, de novo, eu volto a dizer, será que ele não é acessível? Será que ele é tão difícil assim quanto parece algumas vezes? Porque uma parte do que pode parecer prolixidade para alguns, para outros, assim, é um prazer de estar tendo um tema sendo abordado com mais complexidade, com mais profundidade. Isto é, a prolixidade talvez venha dessa vontade que eu tenho de falar de todos os fragmentos de um tema que eu escolhi. E a verdade que também você tem que encarar, por exemplo, não estou reclamando, não estou criticando. De verdade, não é uma crítica, é só uma exemplificação, tá? Não entenda desse jeito, não entenda como uma arrogância, por favor. Ó, você escreve assim: há uma linha tênue entre divagações reflexivas e prolixidade. Esse A que você escreve, ele não deve ser escrito dessa maneira, ele está escrito errado. E eu acredito que isso seja, não porque você escreva mal, mas talvez porque você leia pouco. Porque a gente vive sim num mundo onde as pessoas leem cada vez menos, escrevem mas com I em vez de ser MAS, né, o mais de porém. E também não é maldade dessas pessoas, porque lê pouco, porque quando você lê ali, você retém a maneira certa de escrever. E isso pode tornar essa falta de leitura, que há sobretudo no público aqui muito do YouTube, eu acho que essa falta de leitura, ela pode tornar meus textos, pode fazer com que meus textos pareçam muito densos, e por isso também um pouco mais desafiadores. Pra você ter uma ideia, tá? Às vezes eu leio uns textos aqui, eu tava relendo aqui para fazer um trabalho, tá aqui em cima, ó, às vezes eu leio, por exemplo, o Byung-Chul Han, né? O Byung-Chul Han, ele é alemão, eu não sei se eu vou... Pronto, abrir bem numa página. Ó, ele escreve aqui, ó, temos de distinguir entre rejeição, aí escreve do lado, Abstoßung, imunológica e não imunológica. Aí ele fala depois, ela tampouco é uma exclusão, Ausschließung, que pressupõe um espaço interno imunológico. O que eu tô querendo dizer é que eu leio uns livros, cara, cuja palavra no original, nesse caso do Byung-Chul Han, em alemão, cuja palavra, ela nem tem uma tradução perfeita para o português. Nem tem. A palavra é uma ideia que você traduz a ideia, mas você não consegue traduzir a palavra. Isso é complicado. Isso é difícil. Isso é prolixo. E eu não faço isso nos vídeos, né? Pelo contrário, minha prolixidade dos vídeos às vezes vem em explicar a mesma coisa de 3 maneiras diferentes, que é algo que eu faço. Então, assim, comparado com as coisinhas que eu leio aqui, eu não acho que meus textos são difíceis, não. Acho que são bem facinhos. Inclusive, tem um caso de uma pessoa que fez um react, né? Cuja vontade inicial dessa pessoa entender o que eu tava falando era 0. Mas é engraçado que depois que a pessoa foi entrando, foi aceitando, foi entendendo, foi dando atenção, esse é o grande lance, precisa de atenção, a pessoa foi dando atenção, o texto foi fluindo, o texto que era difícil ficou facinho. Então, não sei, eu acho que eu tô no caminho que eu sei onde eu quero estar, eu sei que caminho é esse, tá? Davi Acioli: fala, PH, você acha que essa série de produções sobre multiverso ou remake, reboot de franquias feitas para garantir lucro em meio a uma crise prejudica a arte no contexto audiovisual? Davi, eu não acho que prejudique. Eu acho que isso é completamente normal. Eu até brinco muito no Twitter, né? Agora tem o Threads. Eu brinco muito aí no Twitter que tudo agora é multiverso, né? É mais brincadeira do que qualquer coisa, tá? Mas essa pergunta sua me faz refletir sobre outras questões. Eu acho que tem um elemento de desespero da indústria nessa enxurrada de produções parecidas agora multiversos, né? Mas já foi remakes, reboots e outros. Nostalgia já passou por isso, né? As empresas estão, sem dúvidas, aí tentando garantir lucros em meio a uma indústria cada vez mais incerta, mas meio que sempre foi assim, né? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que na história do cinema aí, a gente tem diversos momentos dessa forma. De cabeça, tá? Eu posso errar em algumas coisas aqui, mas de cabeça. Vamos lá. Década de 20 e 30. Filme de faroeste, né, eram popular, mas no cinema muda ali. Então a gente tem a era do mocinho, digamos assim. Era qual o mocinho da vez no filme. Então isso se repetia em todo o filme, né? 30 a 50 ali, 40, 50. O cinema, vem um cinema com som, né? Tem a mudança pro cinema sonoro. E aí os filmes de gangster se tornam um sucesso absurdo, estrondoso. E também seguiam fórmulas muito semelhantes aí. Tipo, como são agora os filmes que utilizam multiverso, ou os filmes que utilizaram nostalgia. 50, 60, aí tem os faroestes, né, que sobem de novo de popularidade.
E ali, cara, era um poço de filmes se copiando. A gente pega, por exemplo, o Faroeste, ele copiava até os de fora. Vários filmes populares noutras culturas foram feitos, refeitos, reimaginados para diferentes culturas. 50, 60, a gente tem... E também nessa época tem filmes indo para a TV e vice-versa. Porque a gente tem o surgimento da TV, e isso leva a um grande número de remakes e reboots de filmes para séries populares e vice-versa, né? Ou seja, séries já começando a virar filmes também. 70, 80, o auge do cinema de exploração, com muito filme de ação, horror, ficção científica sendo feito ali, muitas com tramas bem semelhantes, questões bem semelhantes. Se um filme dava certo nessa época aí, tinha uns 2 ou 3, assim, iguaizinhos, assim. Não é sequência, tá? São filmes parecidinhos, né? 90, 2000, o auge das comédias românticas, muito marcante, né? Muito marcante. E outros tipos de filmes de ação também, mas é a mesma coisa, assim. Todos muito parecidos. As comédias românticas, gente, era tudo igual, assim. Era tudo igual. E era tudo sucesso. 2000, 2010, a era das adaptações de quadrinhos e livros infantos juvenis. Na verdade, livros jovem adulto, eu diria. Muitas franquias populares aí gerando sequências intermináveis e muitos spin-offs, né? A era dos derivados, né? 2010 até hoje tem várias tendências aí, tem nostalgia, tem o universo compartilhado, tem... que mais? Tem as adaptações de livros que continuam. Tem o universo compartilhado para além do cinema, ou seja, com a série de TV, e aí você já consegue relacionar com o início da televisão na década de 50, 60, mais 60 por ali. Então percebe como é tudo muito parecido, né? Tudo muito próximo. Essa ênfase aí em reboots, remakes, sequências, é sempre quando muda uma geração e quando tem uma tecnologia nova também há uma nova abordagem, né? Por conta do streaming, lá por conta da aparição da TV, teve vários filmes indo pra TV e vice-versa. E agora, com o aparecimento do streaming, a gente tem vários filmes indo, né, pra internet, né, pra TV, pro streaming. Ou filmes que são feitos agora para streaming, cai o conceito de home video, ou filmes de universo compartilhado que tem séries também, etc. Enfim, eu tentei dar esse panorama meio chumbrega, com algumas datas um pouquinho erradas, então você confira, tá? Não estudei para responder isso aqui, mas dificilmente vai ter um erro muito crasso aqui, tá? A moral da história é, indústria costuma ficar sempre fazendo tudo muito parecidinho, tudo muito igual, e também, até no quesito decadência, parece muito com a decadência de uma indústria, né? Então, se você imagina assim, a indústria do celular versus do smartphone. Olha como é que é a decadência, né? Vamos lá para outra pergunta, que é o Aquele Rod. Fala, PH, quais são seus planos futuros para a newsletter? Tem algo que você pretende expandir, explorar nesse formato? Aliás, tenho gostado muito. O Sorumbático foi o melhor texto que eu li esse ano, sem dúvidas. Só de lembrar já me vem um sorriso aí. Rod, muito obrigado. Para quem não sabe, toda semana, terça-feira, até meio-dia, às vezes até umas 2 da tarde, né, Rod? Sai a newsletter do PH, no qual eu faço um texto livre, assim. Eu tento fazer meio que uma crônica, tento pegar um assunto e dar uns 3 pontos de vista desse assunto. Eu também não vou entregar o modo que eu escrevo, não, pra vocês não copiarem. Mas a minha brincadeira com a newsletter é ser um pouco mais despojado, ou não, tá? Pode ser sério também. Em pegar um assunto e destrinchá-lo bastante ali. Trazer causas mais, como é que eu posso dizer, mais pessoais, né? Porque nos vídeos não tem tanto espaço pra isso. Esse até teve, mas vídeos não tem tanto espaço pra isso. Mas a newsletter é mais ou menos por aí. O futuro da newsletter, Rod, sendo bem sincero, ele é semanal. Toda semana eu não tento fazer textos muito pra frente. Segunda-feira eu tento rascunhar já um pouco do texto e na terça-feira de manhã eu acordo e digo, beleza, vamos lá. Vai ser esse rascunho, vai ser outra coisa. Como que eu vou fazer esse texto aqui para ele dar certo? Ou então, às vezes eu faço só o desdobramento, né? Aqueles últimos parágrafos, ou então mudo os parágrafos. Os parágrafos, não, as seções da newsletter. A intenção é que seja um texto bacana, reflexivo, bruto, muitas vezes, né? Bruto que eu digo é rude, né? Tem alguns textos assim que eu tento desafiar bastante tudo. E eu acho que a newsletter, acho que o Rod pegou bem a ideia, é vocês entenderem como é o meu texto. Porque aquele ali é um texto parecido com o que eu leio, só que o texto que eu leio, ele é muito focado no que será a minha voz, né? E a newsletter eu tenho que escrever já pensando na voz do outro. Mas tem uma brincadeira que eu faço ali, que é usar os parênteses
com itálico, que dentro desse parênteses com itálico tem meio que eu conversando comigo mesmo. Enfim, a newsletter tem seu estilo, não sei se vocês estão gostando ou não, mas a news, ela chega todo dia, toda terça-feira, desculpa, meio-dia, que você lê aí no almoço. Tento que sejam leituras de no máximo 15 minutos, acho que uma eu passei para uns 20 minutos, mas no máximo 15 minutos, várias com 10 minutos, você lê ali rapidinho, exercita a leitura, entende como é a minha escrita e eu acho que você vai conseguir entender mais ainda como são os meus vídeos, né? Como são os roteiros dos meus vídeos. Enfim, fica aí o convite, tá? Link na descrição também. Episódio grande, mas foi bacana, foi bem bacana. Acho que vocês tem muita coisa aí pra debater, tem muita coisa aí pra refletir, então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Forte abraço em vocês e tchau.